Olá e sejam bem-vindos! Hoje vamos mergulhar a fundo em duas das ferramentas mais essenciais do Python: loops e funções. A ideia aqui é simples: fazer o nosso código trabalhar de forma mais inteligente, não mais arduamente. E este é, sem dúvida, o sítio certo para começar. Toda a gente conhece aquela sensação de estar sempre a fazer a mesma coisa, vez após vez. É cansativo, não é? Bem, na programação, essa repetição não é um fardo. Na verdade, é um superpoder. E hoje vamos descobrir exatamente como o libertar. E a chave para esse superpoder chama-se loops. É com eles que conseguimos automatizar tarefas, processar montanhas de dados e, no fundo, fazer muito mais, escrevendo muito menos código. Querem ver como? Vamos a isso. O nosso roteiro para hoje é este. Primeiro, os loops. Depois, como os dominar. A seguir vamos organizar tudo com funções e, para terminar, vamos pôr as mãos na massa com um desafio bem clássico. Ok, vamos lá então. Pensem nos loops como a nossa primeira grande ferramenta de automação. Em vez de escrever a mesma linha de código 10, 20, 100 vezes, simplesmente dizemos ao Python: faz isto por mim. E ele faz, automaticamente. Vamos começar com o loop for. Imaginem um trabalhador super eficiente numa linha de montagem. Cada item que passa na passadeira rolante, pode ser um número, uma palavra ou o que for, ele pega, faz exatamente a mesma coisa e passa ao próximo. É rápido, é preciso e, uau, é super eficiente. Mas como é que damos ordens a este trabalhador? Bem, a nossa sala de controle chama-se range. É aqui que definimos tudo. Onde é que ele começa a trabalhar, onde é que ele para e até o ritmo, ou seja, de quantos em quantos passos ele avança. Vamos ver isto na prática, que é como se percebe melhor. Se dissermos range 10, ele conta de 0 até 9. Simples. Se quisermos começar noutro sítio, tipo no 2, é só dizer range 2, 10. E a parte mais fixe, podemos dizer para ele contar aos saltos. Com range 0, 10, 3, ele conta de 3 em 3. 0, 3, 6, 9. Parece simples, não é? Mas o poder disto é enorme. Ok, já conhecemos o trabalhador da linha de montagem. Agora vamos conhecer outro tipo de trabalhador, o loop while. Este é diferente. Ele não tem um número fixo de itens para processar. Em vez disso, ele trabalha enquanto uma certa condição for verdadeira. Pensem nele como um segurança à porta de uma festa. Ele fica ali de vigia até que, por exemplo, o sol nasça. A condição é o que o mantém a trabalhar. Mas, cuidado, há aqui uma armadilha, uma grande armadilha. Se a condição que o while está a verificar nunca mudar, bem, ele fica a trabalhar para sempre. É o famoso loop infinito. O programa fica preso a repetir a mesma coisa eternamente. É um erro clássico, daqueles que toda a gente que programa já cometeu pelo menos uma vez na vida. Felizmente, a solução é surpreendentemente simples, mas absolutamente vital. Temos de garantir que dentro do loop algo muda a condição. Neste caso, a linha count mais igual a 1 é a nossa heroína. A cada volta, ela aumenta o contador. Assim, garantimos que ele vai chegar a 10 e o loop para. Esta pequena linha é a nossa rede de segurança. Então, ter estes trabalhadores automáticos é fantástico, mas o próximo nível de poder é saber como intervir, como dizer para agora ou salta este. É para isso que servem o break e o continue. A analogia é perfeita. O break é o botão de emergência vermelho. Carregamos nele e tudo para, imediatamente. Fim da linha para o loop. Já o continue é mais subtil, é como o botão de saltar numa playlist de música. Não para a música toda, só salta para a próxima canção. Esta não, quer a seguinte. Imaginem um programa que fica a repetir o que se escreve, como um eco. Ele continua e continua, até se escrever a palavra mágica end. Nesse momento, uma condição if detecta essa palavra, ativa o break e, puf, o loop para na hora. E o continue? Imaginem que estavas a contar de 1 a 20, mas por alguma razão não gostamos dos múltiplos de 5. Sempre que o loop chega a um 5, 10 ou 15, uma condição if diz: opa, este não. E o continue entra em ação, dizendo ao loop para ignorar o resto do código para aquele número e saltar já para o próximo. Ok, já dominamos a automação. Mas à medida que os nossos programas crescem, eles podem transformar-se num caos, um emaranhado de código. A solução para esta confusão? Funções. Elas são a chave para manter o código limpo, arrumado e, o mais importante, reutilizável. O que é uma função, afinal? Pensem nela como criar a nossa própria ferramenta personalizada. Agrupamos um conjunto de instruções que fazem uma tarefa específica,
damos-lhe um nome e pronto. A partir daí, sempre que precisarmos de fazer essa tarefa, não temos de escrever tudo de novo. É só chamar a nossa ferramenta pelo nome. E criar uma destas ferramentas é bastante direto. Começamos com a palavra mágica def, depois damos um número que faça sentido, entre parênteses dizemos que ingredientes ou parâmetros ela precisa para trabalhar, a seguir escrevemos o código que faz a magia acontecer e no final, se quisermos, podemos usar return para que ela nos devolva o resultado do seu trabalho. A teoria é ótima, mas a melhor forma de perceber o verdadeiro poder das funções é vê-las a resolver um problema. Por isso, vamos pegar num desafio clássico da programação e construir a nossa própria ferramenta para o resolver. O desafio é o do palíndromo, uma palavra ou frase que se lê da mesma forma nos dois sentidos. Fácil para uma palavra como ovo, mas e para uma frase inteira, cheia de espaços, vírgulas e letras maiúsculas e minúsculas? Como é que ensinamos um programa a perceber que socorram-me, subi no ônibus em Marrocos é um palíndromo? É aqui que a nossa função brilha. Ela pega neste problema complexo e parte-o em pedaços simples. Primeiro, a limpeza. Tira toda a pontuação e espaços. Segundo, a padronização. Põe tudo em letras minúsculas para não haver confusões. E, por fim, o grande truque, compara a frase limpa com a sua versão ao contrário. Se forem iguais, temos um palíndromo. Então, vamos recapitular as ideias-chave. Os loops, como o for e o while, são os nossos motores de automação. O break e o continue são os controles finos que nos dão precisão. E as funções? Bem, as funções são o que transformam o nosso código de um monte de peças soltas numa caixa de ferramentas bem organizada e poderosa. Com isto, loops para repetir e funções para organizar e reutilizar, temos os blocos de construção essenciais para quase tudo. A base está lançada. A grande questão que fica no ar é: o que é que vai ser construído a partir daqui?